Graça e paz, meus amados. Aqui eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumada. Trazendo aqui para vocês mais um vídeo hoje. Neste vídeo, meus amados, eu quero falar sobre o risco, o perigo que representa as religiões. Se você não saber aonde você está, eu vou lhe mostrar neste vídeo o que você está passando. Você pode até pensar que é brincadeira, mas não é brincadeira. É muito perigoso. É difícil. Quando a gente desobedecemos a palavra de Deus, na lei, você sabe a punição, as ordenanças que tinha, os mandamentos, os preceitos, o que você passava. E quando a gente se infiltra dentro de uma religião, recebendo todos os preceitos da lei, desobedecendo a Deus, nós também corremos o risco de passar por esses mesmos problemas que passavam aqueles da lei, até de morrer, ser preso e de perder a vida. Meus amados, hoje nós somos livres, estamos na graça, nós não estamos na lei. Aí você diz para mim, irmão José, mas eu não estou numa religião, eu não estou em uma lei, eu não represento uma igreja que está na lei. A gente sim estamos na graça. Meu amado, aí é que você se engana. Aí é que você pensa que está certo, mas você está enganado. Porque quando você chega numa igreja que enche harpas, você tem que aceitar Jesus. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu, que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo e nos predestinou para filho. Escuta bem, você já é um escolhido, que a igreja não acredita nisso. A igreja, ela se alimenta da lei. Quando você se batiza, você está correndo outro risco. O batismo hoje foi na cruz. Todos os escolhidos de Jesus, pela sua ressurreição e o seu batismo, a gente também já somos batizados, pois somos um corpo só com Ele. Somos um espírito junto com Ele. Quando a gente jejuma, a gente está dizendo que ele está morto, porque o jejum é símbolo de tristeza para aqueles que morreram, para as viúvas e para uma pessoa que está triste. Assim mesmo, hoje, os que estão na graça, como jejum fazendo uma vez da lei, está jejum errado. Porque o verdadeiro jejum tem que colocar pano de saco e cinza na cabeça. Eu nunca vi alguém com pano de saco na cabeça e nem com cinza na cabeça. Presta atenção que na lei, 90% do jejum, quando era uma causa impossível que eles queriam resolver, era na lei. Era com pano de saco e com cinza. Quando você é ungido com óleo, meu amado, você está passando um outro problema. O óleo representa o Espírito Santo. Na lei eles passavam óleo ungido com óleo, você vê de muito lugar, ungido com óleo, porque o Espírito Santo não estava definitivamente na terra, habitando em cada um de nós. Você vê Tiago falando da unção com óleo. Tiago é pregador dos livros históricos. Tiago está debaixo da lei. Tiago era um discípulo de Jesus. Prestou atenção que Jesus veio sobre a lei? Então, todos os discípulos que estavam com Jesus estavam também com ele debaixo da lei. Então, tinha que cumprir a lei junto com Jesus. Jesus cumpriu a lei, porque ele veio debaixo da lei. E ele, para tirar a lei, para implantar a graça, não devia
tem lei. Então, nele cumpriu todas as leis, que era para cumprir de nós, mas nós não tínhamos condições. Então, Jesus cumpriu todas as leis. Tiago era discípulo de Jesus ou não era? Então, naquele tempo, o Espírito Santo ainda não estava definitivo. Então, a representação do Espírito Santo de cada um de nós, daquele tempo, era com unção do óleo, com o óleo da unção. Mas hoje o Espírito Santo já está dentro de você definitivamente. Não precisa de você representar o Espírito Santo. É ele que te representa Deus. Então não precisa mais de óleo. Quando você toma a Santa Ceia, você não sabe o mistério da Santa Ceia, meu irmão. A igreja da Santa Ceia, inclusive a igreja católica, até o Papa, que ordena isso. Está tudo errado. Jesus, quando tomou, lê Lucas 22, lá o versículo 12, 13, 14 em diante, para você ver. Jesus, ele representa o cálice do sangue dele, da nova aliança do sangue dele. E ele diz que esse é o cálice da nova aliança. É uma simbologia. Jesus não cortou o pulso dele para derramar o sangue dele. Ele fez uma simbologia. E ele disse que era a última vez, essa é a minha última ceia. Não é nem ceia, é a Páscoa. Porque desde o livro de Êxodo 12, quando o anjo da morte ia passar para matar os egípcios, que mandou matar um cordeiro, expandiu o sangue nos ombrais, e eles foram ainda, se alimentaram, fizeram um jantar com ervas amargas e vinho e pão ázimo, que já representava a Santa Ceia. Ali estava representando a vinda de Jesus. Estava representando a morte de Jesus. Toda vez que eles celebravam a Páscoa, ele estava representando a morte de Jesus. Anunciando. Por que anunciando a morte de Jesus? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Jesus ainda não tinha aparecido para morrer. Isso era lá no Velho Testamento. Quando Jesus veio, ele disse, essa é minha última Páscoa. É minha última ceia. E o que é que os coríntios faziam? Os coríntios faziam o jantar, se é um jantar, e se embriagavam, pensando que estava fazendo a ceia de Jesus. Foi quando Paulo soube e viu, Paulo foi lá e corrigiu. Você vê que no versículo 20 e 21, Paulo já fala, com você se juntar não é para tomar ceia. Ouço dizer que vocês bagunçam, se embriagam. Aí no versículo 23 e diante, ele começa a falar como que foi a ceia de Jesus fez, a última ceia. Ele já fala assim, e na noite que o Senhor Jesus foi traído, na noite que o Senhor Jesus foi traído, não foi hoje. Como Jesus morreu e ressuscitou, e o templo ainda estava de pé, eles tomavam essa ceia dentro do templo, anunciando a volta, a morte daquele que está vivo. Jesus morreu, mas Jesus não morreu, ele ressuscitou e está vivo. Anunciando a morte daquele que está vivo. Irmão, preste bem atenção. Paulo conta, ele começa no 20, que quando você se juntar, não é para tomar ceia. 1 Coríntios 11, 20. Aí ele vai contando. Começa no versículo 17 em diante. Começa a ler do 17, que é o texto. Eles não lêem o texto, a igreja só lê o contexto. Aí quando chega no 23, ele começa a dizer, ele repreende a ceia e conta como que era que Jesus fez. E o Senhor Jesus, e na noite, quem foi traído, tomou o cálice e disse, essa é a aliança. A aliança já foi feita, meu amado, na cruz. É o sangue da nova aliança, do meu sangue.
Já foi feito, agora não vai tomar ceia. Pessoal ali, que Paulo recomendou, eles tomavam ceia até o ano 70. Porque a igreja estava de pé. No ano 70, como o Tito então derrubou a igreja, acabou a ceia, que acabou a igreja. Então, quando você está envolvido nesses conceitos, nesses cerimoniais, você está debaixo da lei. E se você estiver debaixo da lei, você vai ter que cumprir 613 mandamentos, não é 10, é 613. Lê lá, Levítico do versículo 11 em diante, até o 21, 22, é tudo mandamento. Você, para poder tomar ceia, eu não falei do dízimo, pagar dízimo, jejuar, se batizar, fazer campanha, ter a obrigação de estar no templo, na igreja, todo culto, abandonando a sua família. Você está debaixo de ordenança de lei. Isso era na lei. Você está desobedecendo a Deus, que lhe chamou para você ser livre. A graça elimina tudo isso. Mas você fica ouvindo um monte de babaca, que não sabe o que é a graça. E fica falando mal da graça, chamando nós de corrupto, nós de indoutos, chamando nós de um monte de palavra, os que pregam a graça de Cristo. Porque eles não querem perder a mamata, meu amado. Quem é que quer perder o dízimo de vocês? Aí vocês vivem debaixo de mentira. Porque a graça já começa dizendo que é o evangelho da verdade. Se é o evangelho da verdade, que tinha um outro evangelho da mentira, que já se acabou, que Cristo é o fim da lei. Outros ficam inventando que a lei não acabou toda. Aí o outro vê lá de João, que um outro, que vos dou um outro mandamento. Qual é o outro mandamento que ele vos dá, que Jesus dá? Que amai o próximo a ti mesmo. Porque o novo mandamento é amor. E o antigo pacto é a morte. Amém, meu amado? Que Jesus abençoe cada um de vocês que está debaixo da lei. Que Deus ilumine o coração de vocês para que vocês saiam de debaixo da lei. Eu vou ler aqui, para começar, no livro da lei, no Velho Testamento, mas é uma palavra que eu uso na graça para mostrar que como você desobedecia a Deus, os mandamentos, vocês eram punidos, estavam debaixo de uma maldição. Hoje, quando você desobedece a graça, porque já mudou a lei pela graça, vocês também estão debaixo de uma maldição. Toda aquela maldição da lei vem para vocês. Porque vocês continuam desobedecendo. Deus lhe chamou para ser livre, vocês já são. Presta bem atenção, meu amado. Presta bem atenção. O diabo não existe. Inferno é sepultura. Você é um predestinado, escolhido desde antes da fundação do mundo. E Deus não habita em templo feito por mão de homem. O que é que você está fazendo dentro da igreja, pagando debaixo de mandamentos e de cerimoniais para obedecer o homem? Porque você lá dentro não está obedecendo a Cristo. Você está obedecendo o homem. Porque hoje o nosso pastor é Cristo. Quem governa nós é o Espírito Santo. Amém, meu amado? Então eu vou mostrar para vocês o que está escrito aqui em Deuteronômio. E depois eu vou levar vocês diretamente para a graça, onde vai resumir isso aqui, tá? Vamos lá. Deuteronômio 28, 15 a 28. Para mim começar esse primeiro estudo hoje, de uma série de vídeos que eu vou fazer. Amém, meu amado?
Deuteronômio 28, 15 a 28. Vou mostrar a vocês aqui, dentro do meu vídeo, para você ver o perigo que vocês correm. Aqui é lei. Mas Paulo disse que quem não obedecer à graça também está debaixo de maldição. Já prestou atenção? Se um anjo pregar um outro evangelho, a não ser esse que eu recebi no céu, pregar o outro evangelho, ele é maldito. O anjo seja maldito. E as igrejas, meu amado, não prega. Não prega. Vamos lá. 15. Deuteronômio 28, 15 a 28. Vou começar aqui do 15, ó. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor e ao seu Deus, o Senhor e ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. 16. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. 17. E a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Serão amaldiçoados. Meu amado, vê quanta maldição tem aí. Serão amaldiçoados. Vamos mais para frente. Versículo 18 até o 20. E os filhos dos seus ventres serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os carneiros dos seus rebanhos, vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldição, meu amado, vê bem, maldição, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos, e sofreres repetida ruína pelo mal que praticaram ao esquecerem dele, que é ele, Deus. Vamos lá. Vai prestando atenção o tanto de maldição. 21. O Senhor os encherá de doença, meu amado. Isso aqui é no livro do Velho Testamento. Eu estou lendo a maldição, porque Paulo, na graça, disse que aquele que não obedeceu o Evangelho também está maldito, está debaixo de maldição. Por isso que eu estou lendo aqui. Essa maldição cai sobre vocês. Agora, meu amado, veja isso aqui, ó. E olha o mundo. Oh, meu amado, que anda falando mal dos pregadores da graça, que traz o evangelho genuíno, mostrando para vocês isso aqui, que vocês ocultam, ou vocês isolam o versículo. Isola o versículo. Tá? Esta semana eu vi um cara rebatendo os pregadores da graça, não sei o nome dele, que eu não peguei. Ele usou 2 Timóteo 3, do 1 a 5, onde fala: sabra, porém, irmão, que no últimos tempos sobrevirão tempos difíceis e trabalhosos, onde os homens são egoístas, são amantes de você, e aí vai uma relação jogando para cima dos pregadores da graça. Meu irmão, aquilo ali, o últimos tempos não é hoje,
Ele nem sabe o que é últimos tempos. Não é o fim do mundo. Ele fala isso, dizendo que hoje nós estamos no fim do mundo, que ia aparecer esses pregadores. Meu amado, nós pregamos a Bíblia. Nós não pregamos heresia. Vocês aqui pregam heresia. Nós falamos a Bíblia. Você vê que nesse versículo de 2 Timóteo 3, no versículo 6, onde resume, ele fala como Finéas, aqueles mágicos, que Moisés jogava a vara e virava uma cobra, ele também jogava os cajados dele e virava uma cobra. Esse versículo se resume ali. No Egito. Está falando do Egito, da comparação com o Egito. Sabe por que ele está comparando com o Egito? Porque nos últimos tempos, os filhos da desobediência, os homens não salvos, filhos da perdição, eles vão se manifestar e crescer. Para a gente ter cuidado. É disso que está falando. Quando termina falando do Egito, das pragas do Egito, como Ofni e Finéas, aqueles dois machos que confrontou Moisés, ele era filho da perdição, que Deus só usa filhos da perdição para poder confrontar com os filhos da salvação. Meu amado, não está falando dos pregadores da graça. Está falando de vocês, debaixo da lei, que não tem o Espírito de Deus para revelar para vocês a verdade. Quando no final deste capítulo de Timóteo, termina no versículo 6, que ele fala de Finéas, dos machos que confrontou Moisés, está falando de filho da perdição. E vocês confundem que não sabem ler Bíblia, vocês não entendem Bíblia. Traz para cima dos pregadores da graça, que vocês não têm argumento para convencer. Que a gente conversa com vocês pela Bíblia. E vocês querem convencer nós pelo tapa. Que não tem argumento. E cuidado, meus irmãos, que está entrando na graça. Com esses Finéas, esses mágicos, que andam botando heresias usando a Bíblia. Eles falam para você dentro da Bíblia, usando a lei. Aí você diz para eles que o fim da lei é Cristo. Eles vão mostrar para vocês Mateus, Marcos, Lucas, Pedro, Tiago. Aí você diz que o Novo Testamento começou na ressurreição de Cristo. E na ressurreição, como Cristo ressuscitou, esses escritos estavam tudo feito. Os escritos que veio após a ressurreição de Cristo foi Paulo. Aí sim está a graça. Eles não entendem de Bíblia. Eles usam o Velho Testamento ali, Mateus, que o Novo Testamento é dividido em duas partes. Mas Mateus, Lucas, Marcos, João, Tiago, tudo, tem muita coisa boa, meu irmão. Não estou dizendo para vocês não lerem, não. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa para nós. Mas eles pegam as coisas isoladas que não é para nós. Jesus disse que ele já perdoou os pecados, que nenhuma condenação há para a gente. Ele joga você mais debaixo do pecado. Dizendo que Jesus é um mentiroso. E quer dizer que nós é que somos errados. Vamos lá. Doença. Vê o mundo como é que está. Doenças. Vocês têm culpa disso aqui, ó. Desobedientes. Os fenômenos da natureza. As pandemias que aparecem aí. As doenças que o médico não sabe descobrir. Você, igreja, tem culpa disso aqui, ó. Por vocês saber de Jesus e viver em Moisés. E se você vive em Moisés, você está debaixo de praga. Porque não é Moisés que te salva. É Jesus. Já te salvou. E o Senhor os ferirá com doença. Veja o mundo.
devastadora, febre, vê aí, febre e inflamação, vê como é que está a inflamação, com calor, vê o clima, que é os homens aí reunidos por vida, falando da situação climática, calor, abrasador, tá? Os homens nunca vão fazer nada com isso aqui, ó, tá? E seca, vê como é que tá, e com ferrugem, e mofo, que os infestarão até que morra. Vê a situação dos hospitais, que morra e vocês não resolvem? Ô oradores, meu amado, você que cura todo mundo, por que deixou morrer mais de 700 mil pessoas no Brasil? Por que não levantou um clamor e resolveu o problema? É vocês clamando e quanto mais vocês clamam, quanto mais morrem. Porque vocês estão debaixo de desobediência. Vocês adoram Deus, Cristo da boca para fora. Obedecendo ordenança. Ferrugem e mofo, que os inflamarão, infestarão, até que morra. E o céu sobre a sua cabeça será como bronze. Bronze, Deus não vai responder às suas orações. E o chão debaixo de vocês é como ferro. Vamos lá. 24 em diante. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu, até que vocês sejam destruídos, devastados. Tá? Vocês não têm Deus. Pensa que tem, vai vir enganado. 25. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a ele por um caminho e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror, para todos os reinos da terra. Vocês não se tocam. Vamos lá. 26 a 28. Os seus cadáveres servirão de alimento. Você viu, né? No ano 70. No ano 70, como destruiu. Tá? Os seus cadáveres servirão de alimentos para todas as aves do céu e para os animais da terra. E não haverá quem os espante. 27. O Senhor os castigará com os alceres, ferida, tumores, né? Que é câncer de tudo que é jeito, meu amado. Cada duas desobediência do Egito e com tumores, feridas, purulentas, eu não sei o que é isso, purulentas, e sarna, lepra, né? E males dos quais vocês não poderão curar-se. Veja o 28. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Meu irmão, chega dentro das igrejas, esses crentes caem de perna para cima. O Senhor ferirá, o Senhor afligirá com loucura, cegueira, são cegos, não entendem, confusão mental. Cai de perna para cima. E o pastor, debaixo de desobediência, chega lá, invoca para vocês. E o diabo, não é diabo, meu irmão. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Eu sou o capeta, vou matar. O Senhor os afligirá com loucura,
cegueira, confusão mental. Vou acabar a família dele. Vou tirar tudo que ele tem. Em nome de Jesus, sai Satanás. E o Senhor os fligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Sai Satanás, Satanás sai. O enganador, né? O espírito colocado pelo próprio Deus. Agora ele fez com Saul e fez com Acabe. Os profetas de Acabe. Colocou o espírito de confusão, de mentira. Isso está acontecendo dentro das igrejas, com esses pastores. Aí na outra semana, essa pessoa limpinha, que foi tirado o Satanás, que assim ele diz que é o Satanás, eles invocam e ela cai de novo em diabado. Mas cadê? Não foi limpa não? Cadê a obra que eles fizeram? Não deu jeito? Não. Porque não é Satanás. E o Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusões mentais. Chega dentro da igreja e fica rodando. Rodando, meu amado, rodando. Pra lá e pra cá. Cai lá, profetizando mentira. E dizendo que está com o Espírito Santo. Se você fazer uma comparação com a igreja pentecostal, em um culto de Pentecoste, e um centro de macumba, todo mundo cheio de masti, rodando aquela baiana, meu irmão, não tem diferença. É o mesmo espírito. A diferença é no pronunciar a palavra. Porque um é o macumbeiro sem sabedoria e o outro é o pastor que é cheio de sabedoria. Usa o nome de Deus. Mas o de lá também usa o nome de Deus. É tudo a mesma coisa. Não é capeta, meu amado. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão de mente. É isso que acontece, meu amado. É isso que acontece. Esse é o primeiro vídeo. Eu trouxe aqui falando para vocês de Deuteronômio, mas eu vou seguir aqui uns 10 vídeos fazendo essa mesma posição, onde Paulo diz que até um anjo que descer do céu e pregar um outro evangelho seja amaldiçoado, está debaixo de maldição, como você viu ali aqui. Amém, irmão? Que Deus abençoe a cada um de vocês.